Poucas armas na história da guerra incutiram tanto medo em seus oponentes quanto o tanque Tigre do exército alemão da Segunda Guerra Mundial. Quando surgiu nos campos de batalha da América do Norte e da União Soviética em 1942, provou imediatamente ser um veículo de combate blindado superior. Mesmo nas mãos de uma tripulação inexperiente, o Tigre era uma arma formidável. Mas quando manejado por tanqueiros habilidosos, era às vezes imparável. Nesta série, destacando os ases do Tigre da Segunda Guerra Mundial, vamos examinar a história de Kurt Nispel, o as dos tanques quase esquecido pela história, que tem uma reivindicação para ser o maior matador de tanques da história. O episódio de hoje é patrocinado por MyHeritage. Pesquisar a história e as pessoas que impactaram esta terra me deixa feliz. Questiona-nos, onde se insere nossa família na história? Bem, nosso parceiro no vídeo de hoje, MyHeritage, está aqui para ajudá-lo a responder essa pergunta, como fez conosco quando nos ajudou a encontrar um parente de 4 gerações atrás que emigrou da Suíça e foi convocado para a Primeira Guerra Mundial aos 43 anos. MyHeritage é o aplicativo número 1 de história familiar na Europa, dando às pessoas o poder de pesquisar sua linhagem e explorar os frutos de testes de DNA personalizados. Por muito tempo, explorar a história da sua família tem sido uma tarefa longa e complexa, com muito pouca diversão assertida. No entanto, agora, é uma atividade altamente prazerosa, utilizada por mais de 9 milhões de assinantes que pesquisam em mais de 18 bilhões de registros e arquivos para recriar da melhor maneira a sua árvore genealógica. Além disso, o MyHeritage também possui um serviço de restauração de fotos com tecnologia AI de última geração, lá para te levar suas fotos históricas e antigos álbuns de família e reparar, melhorar e até mesmo adicionar cor às antigas memórias em preto e branco, saturadas de sépia. A ferramenta de fotos nos permitiu localizar fotografias antigas de anuários de parentes mais velhos que seriam praticamente impossíveis de encontrar. Também gostamos de usar a funcionalidade Smart Matches, que economiza tempo encontrando outras árvores genealógicas com todas as informações da nossa família, prontas para se juntar ao legado. Não é necessário ser um profissional em gestão de arquivos históricos. A interface é tão fácil de usar e tudo o que você precisa para construir uma árvore genealógica de sucesso já está à sua disposição. Use o link abaixo e inscreva-se para um teste gratuito de 14 dias e aproveite todas as incríveis ferramentas de investigação que o MyHeritage tem a oferecer. Melhor de tudo, se você decidir continuar sua assinatura, você receberá um desconto de 50%. Você tem o poder de resolver o mistério de onde e de quem você veio. É tão fácil e agradável com o MyHeritage. Bem-vindo às guerras do mundo. A história de Nispel está intrinsecamente ligada à marcha da Alemanha para a guerra em 1939. De descendência alemã, Kurt Nispel nasceu na pequena aldeia de Salisfield em 20 de setembro de 1921, terra que, após a Grande Guerra, foi absorvida pelo novo Estado da Tchecoslováquia. Isso foi motivo de muito descontentamento, tanto para a população local quanto para a Alemanha em geral, com Adolf Hitler, em particular, se declarando o defensor de todos os alemães étnicos na Europa e prometendo reivindicar a região, conhecida como Sudetenland, onde residiam 3 milhões de alemães étnicos. Assim, aos 17 anos, Nispel presenciou o exército alemão, a Wehrmacht, marchar para sua terra natal como seus libertadores, e ele se inspirou para um dia se juntar a eles. O jovem Nispel tinha pouco interesse em política, mas acreditava em cumprir seu dever para com seu país de origem, neste caso, a Alemanha de Hitler. Inicialmente, iniciou um aprendizado em uma fábrica de carros, obtendo uma formação em engenharia básica, enquanto as tropas de Hitler avançavam para a Polônia e Europa Ocidental. Nispel era visto na sua comunidade como teimoso e duro, carismático com garotas e em constante conflito com autoridades.
Tendo concluído seu aprendizado em 1940 e com a guerra sem mostrar sinais de terminar tão cedo, Nispel seguiu seu coração e se juntou à Wehrmacht. Dado o seu treinamento e sua altura bastante modesta de pouco mais de 160 centímetros, ele era um candidato ideal para as unidades blindadas da Wehrmacht e seus primeiros tanques bastante apertados. Nispel foi enviado ao batalhão de treinamento de substituição de Panzer em Sagan, onde aprendeu seu novo ofício e os passos básicos para ser um soldado. Ele e seus colegas tiveram que aprender a operar tanques obsoletos, Panzerpreußs e Seguis, além de alguns Panzer IIIs mais antigos, até se formarem em 30 de setembro de 1940 mesmo, com tanques alemães mais recentes na frente. Foi designado para a 3ª Companhia do 29º Regimento Panzer. Os tanques de treinamento obsoletos se foram, e em seu lugar, Nispel se encontrou como artilheiro nas versões do Panzer IV, armadas com canhão de 75 mm de cano curto. Impressionou rapidamente os superiores com suas habilidades de artilharia, mas, ainda inexperiente, se viu restrito ao papel vital, mas pouco glamouroso, de carregador para a equipe. Nispel e seus camaradas logo se viram sendo realocados para o sul da Europa para participar da campanha nos Balcãs. No entanto, para seu desgosto, eles não participaram de nenhum combate, mas então a notícia se espalhou de que logo estariam atacando a leste contra a vasta União Soviética. Por volta das 2h15 da manhã de domingo, 22 de junho, Nispel foi acordado de sua beliche perto da fronteira compartilhada entre Alemanha e União Soviética, e informado de que a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, estava prestes a começar. Nispel e seus camaradas estavam ansiosos por ação, e com o exército alemão se mostrando quase imparável, eles esperavam que a invasão terminasse até o Natal. Avançando sobre a fronteira com sua equipe, o primeiro gosto de combate de Nispel veio naquela tarde. Ao carregar projéteis em seu canhão Panzer IV de 75 mm, disparou contra as tropas soviéticas entrincheiradas em uma aldeia próxima. Nos dias seguintes, Nispel e seus camaradas avançaram em direção a Minsk, obtendo sucesso consistente, apesar de alguns sustos, incluindo seu Panzer IV, recebendo vários tiros de tanques soviéticos. Tendo crescido no Sudetenland, Nispel aprendeu um pouco de russo rudimentar, e isso ajudou seus superiores ao lidar com a população local. Em agosto daquele mesmo ano, Nispel e seus camaradas, a divisão de Nispel foi transferida para a Frente Norte, e em 25 de agosto, enquanto operavam ao sul de Leningrado, o artilheiro do veículo foi atingido durante seu primeiro encontro com o lendário T-34 soviético. Nispel imediatamente tomou seu lugar e direcionou a arma de seu Panzer para um T-34 que havia aparecido como se do nada, derrubando-o com um tiro superbamente mirado. Na época foi considerado um tiro de sorte por seus companheiros artilheiros, mas logo eles perceberiam que essa sorte não tinha nada a ver com isso, e tudo se devia à insondável habilidade de Nispel. Agora permanentemente um artilheiro, Nispel aumentaria sua pontuação nas semanas seguintes, enquanto o exército alemão lutava contra a resistência soviética obstinada em Leningrado e ao redor, levando Nispel e muitos outros a perceberem logo que qualquer pensamento de que a invasão terminaria até o Natal era coisa de fantasia. Conforme sua experiência aumentava, seus sentidos se tornavam altamente sintonizados para localizar o inimigo, tendo uma habilidade quase clarividente para detectar tanques camuflados ou movimentos à noite, uma vez destruindo um T-34 após avistar o brilho fraco do cigarro aceso de um membro da tripulação. Conforme o ano se arrastava, Nispel continuava a aumentar sua pontuação, bem como sua reputação entre as tripulações de Panzer, já que a quantidade de blindados soviéticos que encontravam parecia estar sempre aumentando. Ele também desenvolveu uma reputação de ser intocável, saindo de muitas batalhas totalmente ileso. Tudo isso, apesar do fato de que seu Panzer IV, de 75 mm, era inicialmente mal adaptado para o combate com os tanques pesados soviéticos T-34 e da série KV. No entanto, não foi apenas dentro de um tanque que ele demonstrou sua coragem. Ele liderou pessoalmente várias missões de reconhecimento e então, em 13 de novembro de 1941, ele destruiu um T-34, colocando uma mina antitanque no caminho de um tanque que se aproximava, recebendo fogo da infantaria enquanto fazia isso.
Ele recebeu a Cruz de Ferro, segunda classe, em 16 de dezembro de 1941 por suas ações. Porém, as celebrações duraram pouco, já que os alemães tiveram que recuar para o oeste em direção à Estônia devido a novas ofensivas soviéticas e interrupção de suas linhas de abastecimento. A Força Aérea Soviética estava se tornando um problema, evoluindo de uma performance inicial medíocre, com o potente avião de ataque IL-2 em ação. Era particularmente temido pelas tripulações dos Panzers alemães. Em janeiro de 1942, ele foi reequipado com o Panzer IV de canhão longo de 75 mm, que era muito mais adequado para o combate de tanques, embora ainda não fosse ideal contra a pesada armadura soviética, que estava sendo cada vez mais lançada contra eles. Lutando em florestas densas, as emboscadas eram sempre um problema para os alemães, mas novamente, Nispel sempre parecia saber onde elas estavam. Durante uma luta, quando seu tanque foi derrubado, Nispel e sua tripulação correram para os Panzers próximos, e brevemente ele comandou um deles pela primeira vez. Nispel já havia se provado um verdadeiro as como artilheiro, e era muito respeitado por seus camaradas. Também foi mencionado em transmissões de rádio para os alemães, uma grande honra na sociedade alemã. Ele deveria estar no caminho rápido para a glória. No entanto, um incidente ficaria para sempre pairando sobre ele como uma sombra dentro da liderança nazista que limitaria suas perspectivas a partir de então. Após um período de descanso e relaxamento, bem como a reequipagem com os melhorados Panzer IV, Nispel e seu comandante, Alfredo Rubel, estavam retornando para a frente oriental em meados de 1942, quando, fora de Cracóvia, na Polônia, ele avistou um prisioneiro do campo de concentração próximo sendo espancado por um guarda. Nispel exigiu que o guarda parasse, e quando ele se recusou, ele sacou uma pistola contra ele. O guarda tentou mirar Nispel com sua arma, mas o atirador do tanque a tomou e atingiu seu rosto. Muitos de seus camaradas viram o incidente como uma demonstração do senso de honra de Nispel, mas seus superiores não viram dessa maneira. Alguns dias depois, a polícia militar tentou prender Nispel, mas foi impedida de fazê-lo pelos membros da unidade, declarando que teriam que prender toda a divisão também. Isso foi apenas o começo do desentendimento de Nispel com os poderes acima dele, e em particular com os membros mais fanáticos das Forças Armadas Alemãs. Durante um incidente, por exemplo, ele roubou café e conhaque de homens da Waffen-SS que estavam dormindo e os distribuiu pela unidade. Em fim de 1942, Nispel recebeu notícias da batalha em Stalingrado, esperando ser enviado para auxiliar o 6º Exército cercado. No entanto, disseram-lhes que estariam renunciando ao seu poder e retornando à Alemanha para se reequipar novamente, desta vez com o novo tanque maravilha, o Tigre. Treinando com este novo tanque e seu devastador canhão de 88 mm, Nispel descobriu que o novo veículo superou todas as suas expectativas, e ele estava ansioso para desencadeá-lo contra os soviéticos. Com a invasão do Cáucaso, que provocou a batalha por Stalingrado tendo falhado, o exército alemão agora estava preso em uma retirada lenta, mas constante. Quando Nispel chegou com o Tigre, em meados de 1943, o Tigre não poderia ter chegado em melhor momento para os alemães, pois eles usaram sua armadura superior e poder de fogo para ajudar a conter os avanços soviéticos tempo suficiente para a principal força alemã se retirar. Nispel uma vez comentou: "A última coisa que um soldado quer é uma luta justa. E 1 a 1 havia pouco naquela época que pudesse igualar o poder do Tigre, embora novos tanques aliados já estivessem a caminho naquela época." Para Nispel, a frente oriental era um ambiente rico em alvos no qual ele se destacou, eliminando 27 tanques soviéticos apenas em torno do saliente de Kursk. No entanto, ele se viu enfrentando a ira da liderança alemã quando se recusou a seguir uma ordem do oficial da Waffen-SS para abrir fogo contra um tanque soviético que estava recuando com um número de civis a bordo. Apenas sua habilidade e o respeito de seus camaradas pareciam poupá-lo de qualquer punição real, com sua conquista mais famosa sendo a destruição de um T-34 a uma distância de 3 quilômetros ou quase 2 milhas, uma façanha impressionante por qualquer padrão. No entanto, enquanto a maioria dos homens em sua posição poderia ter tentado manter a cabeça baixa após se tornarem impopulares com seus superiores, Nispel parecia apreciar o desprezo deles por ele. Ele frequentemente deixava o cabelo crescer e, em vez de se barbear,
Fazia uma barba de bode, além de ter uma tatuagem. Tudo isso em desacordo com as rigorosas regulamentações do exército alemão, apesar dos apelos de seus companheiros de tanque para que ele se conformasse, mesmo que um pouco. Mas Nispel era seu próprio homem, seu próprio soldado. Como tal, ele era visto como um tópico indesejável para a propaganda alemã, que tinha uma noção preconcebida de como deveria ser a aparência de um herói alemão. E ele não era isso. Portanto, no início de 1944, enquanto tripulações de tanques inaptas eram exibidas nos cinemas alemães, Nispel estava na lama e destroços da Ucrânia, com mais de 100 mortes. Em maio de 1944, a unidade de Nispel foi retirada da frente oriental e enviada para o campo de treinamento de Oderfe. Agora, um comandante de tanque, ele seria um dos que liderariam a introdução de um tanque ainda mais poderoso, o Tiger II, também conhecido como Real ou Rei Tigre. No papel, essa nova máquina de combate blindada parecia pronta para mudar a sorte da Alemanha no campo de batalha no leste. Ele era ainda melhor protegido do que seu tanque predecessor, com uma armadura espessa e inclinada e equipado com uma versão aprimorada do canhão de 88 mm. Menos de um mês após chegar a Oderfe, chegaram notícias de que os aliados ocidentais haviam estabelecido com sucesso uma cabeça de ponte na Normandia, e os novos Tigers eram necessários para empurrá-los de volta para o mar. Lutar no oeste em 1944 era totalmente diferente do combate que ele havia feito até então, e Nispel teve que lidar com a superioridade aérea aliada esmagadora, tornando quase suicida se mover pelo campo durante o dia, mesmo para os formidavelmente blindados Rei Tigres. Dentro de 2 meses de implantação no oeste, nem mesmo as habilidades de Nispel poderiam salvar seu batalhão de uma quase total destruição, perdendo todos os seus novos tanques. Sendo reequipado novamente em setembro, Nispel retornou à frente oriental, onde a situação não era melhor. No entanto, ele se jogou em seu dever e estava, como sempre, no meio do combate. Foi aqui que a maior fraqueza do Rei Tigre foi exposta, que era a sua falta de mobilidade. Era tão grande e pesado que muitas vezes não conseguia atravessar pequenas pontes, percorrer estradas estreitas ou acompanhar a principal força alemã que recuava para o oeste no caos dos últimos dias do Terceiro Reich. Como se a escala pura do trabalho das forças soviéticas não fosse suficiente, eles agora também estavam empregando os pesados tanques Stalin que podiam igualar o Rei Tigre em combate, enquanto, assim como no oeste, o céu às vezes parecia escurecido por caças-bombardeiros soviéticos caçando a armadura alemã. Em 28 de abril de 1945, Nispel e sua equipe estavam em combate com as forças soviéticas na região central da Tchecoslováquia, terra onde ele nasceu. Naquele dia, ele destruiu um tanque soviético, elevando seu total para 168 abates. O tanque de Nispel logo foi danificado por canhões autopropulsados soviéticos, forçando-o a abandoná-lo. Foi auxiliado a deixar a escotilha por um comandante de outro Rei Tigre, que foi abatido por um atirador soviético. Nispel assumiu o tanque do camarada morto, que logo foi derrubado pelas forças soviéticas superiores, forçando os tanquistas a abandonarem seus veículos. Durante a retirada, morteiros começaram a cair em sua posição, e Nispel foi seriamente ferido. Embora, com ajuda, ele conseguiu chegar a um hospital de campo alemão próximo, mas havia pouco que os médicos alemães podiam fazer por ele, e ele morreu algumas horas depois. Apenas 10 dias depois disso, a guerra na Europa terminou. O saldo final de Nispel é contestado por muitos historiadores, com base no testemunho dos homens que lutaram com ele. Muitos afirmam que a pontuação é significativamente maior, porque Nispel só contava os veículos que ele sabia com certeza que foram destruídos, e que muitos mais provavelmente foram retirados da luta que ele não contabilizou. Outro fator que é frequentemente considerado é que, como líder, Nispel gostava de inspirar seus homens menos experientes, enfraquecendo um inimigo e então proporcionando a eles o tiro fatal. Se esses fatores forem levados em consideração, então sua contagem real de mortes totais ou compartilhadas é na verdade muito mais próxima de 200, tornando-o o maior as dos tanques da história. E aí está a história de Kurt Nispel. Deixe um comentário com suas opiniões, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.